Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de alegria, de esperança e de paz. Começamos a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente nós nos encontramos aqui nesse horário para trazer as principais notícias da nossa Diocese. É sempre o espaço para a manifestação do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, dos sacerdotes, das lideranças e da comunidade católica de toda a Serra Gaúcha e da nossa Diocese. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai falar sobre setembro, o mês dedicado à Bíblia. Mais especificamente nesse mês, somos convidados a termos um contato ainda maior com o livro santo. Ler a Bíblia, mas acima de tudo, além de lê-la, praticar o aprendizado que nós extraímos daí. É o grande desafio de todos nós católicos. O padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia São Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul, vai estar refletindo conosco sobre o mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia. O padre Leonardo vai nos explicar de que a Bíblia levou bastante tempo para ser escrita e reúne a compilação de mais de 70 livros. Então, uma matéria muito especial com o padre Leonardo Inácio Pereira. Ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, estaremos dando destaque para o projeto Diz que Ajuda, que a Diocese de Caxias do Sul implantou há cerca de 2 meses. Muitas pessoas recebendo diversos tipos de ajuda, desde ajuda na alimentação até aquela ajuda na área espiritual também. Enfim, a pandemia mexeu com muitas pessoas ficaram também em situações de vulnerabilidade e por isso a Diocese de Caxias do Sul tem levado o projeto Diz que Ajuda, que tem a sua sede em Caxias do Sul, agora está na paróquia de Lourdes, em Caxias do Sul, mas que abrange os mais de 30 municípios onde a Diocese de Caxias do Sul está presente. A Dalva dos Passos Zanardi, que é da coordenação do projeto, vai estar nos passando mais informações e também fazendo o pedido para quem gostaria de fazer a doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e também de limpeza. E fecharemos esta edição do programa Ponto de Encontro trazendo uma rápida palavra do nosso bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José vai refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, que a sociedade vive diante da pandemia. Mas para Dom José, todos nós sairemos fortalecidos humanamente e também espiritualmente deste momento. Ele faz questão de dizer que não será nada individual, e sim a humanidade passará por isso de forma coletiva. São os destaques da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós nos encontramos nesse horário para levar até você os acontecimentos da Diocese de Caxias do Sul. É a nossa revista eletrônica, revista televisiva semanal aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Nós começamos o programa de hoje destacando o mês de setembro, que é dedicado à Bíblia. É o convite que a Igreja Católica nos faz em termos de Brasil também, para que nós tenhamos esta proximidade maior com o livro sagrado. Ali está todo o conhecimento, ali está a nossa fonte de vida. Para qual rumo nós vamos? A Bíblia nos orienta e os ensinamentos que estão aí são muito úteis e fundamentais para a nossa vida. O padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia de São Pelegrino em Caxias do Sul, participa do programa Ponto de Encontro e nos fala como a Bíblia foi escrita e o que é o livro santo. Ele nos conta um pouco da história da Bíblia. Então, uma satisfação poder conversar com vocês nesse dia
em que a gente se coloca diante da palavra de Deus. O mês de setembro é o mês da Bíblia. E certamente não é porque nós dedicamos este mês especificamente à Bíblia que os outros nós podemos relaxar, não é? Na verdade, nós intensificamos o nosso aprofundamento à palavra de Deus, a leitura, o estudo e também a oração com a palavra, porque no Brasil, especialmente, desde 1971, com a Arquidiocese de Belo Horizonte, começou esse trabalho de dedicar um livro da Bíblia para que as comunidades daquela diocese pudessem aprofundar algum tema especificamente próprio da palavra de Deus. E a igreja, desde aquele momento, então, começou a assumir para todo o Brasil esta dinâmica. Então, vai fazer praticamente 50 anos que nós estamos dedicando o mês de setembro para aprofundarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. As pessoas perguntam, mas por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Nós olhamos para uma figura muito importante que foi São Jerônimo. São Jerônimo foi um homem que viveu lá por volta dos anos 340 até 420 por aí, e ele foi secretário do Papa Dámaso. O Papa Dámaso lhe pediu que fizesse um trabalho exaustivo, rigoroso, de tradução dos originais hebraicos do Antigo Testamento, são 46 livros, e dos originais gregos, que são 27 do Novo Testamento, na totalidade de 73 livros, para a língua mais conhecida e falada naquele tempo, que era o latim, que era a língua mais conhecida e falada. Então, o São Jerônimo, depois de um longo período de estudos, porque ele precisou ir para Jerusalém, para a Terra Santa, para aprofundar o hebraico, para estudar também um pouco mais as conjugações verbais e tudo aquilo que diz respeito à língua hebraica, ele precisou ir para lá e lá ele fez esse trabalho de tradução dos originais hebraicos para o latim e dos originais gregos para o latim, possibilitando assim que as pessoas tivessem maior acesso à palavra de Deus. Por isso, como nós celebramos no dia 30 de setembro este santo tão querido para a igreja, nós celebramos o mês inteiro dedicado à Bíblia. Falando um pouquinho sobre como a Bíblia foi escrita, ela levou um tempo muito longo para ser compilada, ser escrita. De que forma naquela época o Santo Livro foi escrito? Então, como eu falava, a Bíblia ela contém 73 livros. Quando nós escrevemos um livro ou escrevemos um bilhete, muitas vezes aqui na casa onde eu moro, aqui na casa paroquial, de vez em quando a gente deixa algum bilhete escrito para algum colega quando a gente precisa sair, ou uma mensagem de WhatsApp e assim por diante. Muitas vezes nós reformamos o conteúdo e reformamos a forma de escrever o bilhete. É ou não é verdade? A Bíblia foi mais ou menos escrita assim, num período de aproximadamente 1000 anos, um milênio praticamente, para termos o texto como nós temos em mãos. Hoje nós temos a Bíblia em mãos, a gente vai numa livraria, compra, aliás, é o livro mais vendido do mundo, são 6 bilhões de exemplares vendidos, então é um best-seller. E ele foi este livro, esta biblioteca então, de 73 livros, ela contém no seu conjunto em torno de 1000 anos de escrita. Então, se nós considerarmos os acontecimentos, então imaginemos, por exemplo, a figura de Abraão, Isaac, Jacó, 1800 antes de Cristo, ok? E depois os escritos a respeito deles começaram a ser desenvolvidos a partir dos anos 1000 ou 900 antes de Cristo. Então veja a lacuna
que nós temos entre o acontecimento e o próprio texto escrito. Eu estou dando um exemplo, para a gente pensar o que significa a Bíblia, senão a transmissão de tradições patriarcais, de família, e que foram transmitidas de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Então, este conjunto de anos data em torno de 1000 anos praticamente de textos escritos. E por isso a Bíblia precisa ser estudada, conhecida e amada. Santo Agostinho dizia assim: a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, o pessoal muitas vezes diz assim: mas é tão complicado a gente ler a Bíblia, a gente não entende. Óbvio que a gente não entende, porque ali tem mais de 1000 anos de texto escrito, sem considerar os acontecimentos e os fatos, explicitamente falando. Obrigado, Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia de São Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul. Então fica o convite para que a gente incorpore no nosso dia a dia, pelo menos agora em setembro, e que depois a gente leve isso adiante em outros meses também, a leitura de um trecho da Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Muitas pessoas já leram toda a Bíblia, não uma vez, mas várias vezes, e a cada leitura é um aprendizado. Então a Bíblia é o livro, é o exemplar mais vendido em todo o mundo, conforme colocou o Padre Leonardo também, são mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia que já foram vendidos no mundo. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, aqui no programa Ponto de Encontro, nós retornaremos e destacaremos um outro projeto que a nossa Diocese de Caxias do Sul está realizando. Recentemente encerrou o Hospedagem Solidária em Caxias do Sul, mas desde meados do mês de julho, o projeto Diz que Ajuda tem oferecido ajuda para as pessoas que estão em vulnerabilidade, em situação difícil, em função da própria pandemia. A coordenadora do projeto, Adalva dos Passos Zanardi, vai nos falar sobre como acontece o projeto e também ela faz o apelo para as pessoas que puderem fazer doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e também produtos de limpeza. E ainda teremos a participação de Dom José Gislon, refletindo sobre o momento da pandemia. Fique ligado, a gente volta em 1 minuto com o programa Ponto de Encontro, edição de hoje. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Pois é, semanalmente a gente se encontra, está junto para partilhar com vocês os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. São muitos projetos, muitas frentes de trabalho, muitas ações na nossa Igreja Católica. E um projeto bonito que já completa 2 meses é o projeto Diz que Ajuda. Ele iniciou em meados do mês de julho com o objetivo de oferecer ajuda para as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Questão da ajuda na alimentação, muitas pessoas têm passado necessidades alimentares, também ajuda na área espiritual, enfim, são 4 pilares que sustentam este projeto que foi criado na Diocese de Caxias do Sul e também pela liderança do Bispo Dom José Gislon. A Dalva dos Passos Zanardi, que é da coordenação do projeto, explica que esta iniciativa, o Diz que Ajuda, é um projeto construído por muitas mãos, porque ele envolve 6 movimentos da Igreja Católica. Sim, nós somos em 6 movimentos. Nós somos a Renovação Carismática Católica, a Lareira, o Chamá, o Movimento de Cursilhos, Focolares e o Emaús. E com uma grande força da Diocese, né, com o nosso bispo. Dom José tem sido peça fundamental na animação desse projeto? Tem. Inclusive, ele se faz presente no dia que nós vamos montar as cestas e aquilo que falta, ele corre atrás também. Ele tem sido assim um pastor muito amável e querido junto de nós. Claro que talvez o momento, Dalva, ele seja de muita importância até para fortalecer as pessoas pelo lado espiritual. A gente sabe que precisa da alimentação, precisa de outras situações também, mas a espiritualidade dentro dos 4 pontos é o ponto central? É o ponto central, sem discriminação de igreja. É o Evangelho, é o Pai Nosso, inclusive as equipes quando vão levar, a gente orienta para que chame a família, chame as pessoas e reze um Pai Nosso que é universal, né? E a peça fundamental, e o fundamental para nós é levar a pessoa de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Que é Ele, que é nele, é através da... Nós acreditamos que a palavra, ela se movimenta e ela faz aquilo que diz, né? Então, por isso a gente envia a mensagem bíblica, o texto bíblico, por acreditar nisso, de que a palavra vai criar esse movimento na vida da pessoa que recebe e fazer aquilo que ela diz. Vocês têm encontrado pessoas, famílias bastante vulneráveis nessa situação de pandemia? Temos. Inclusive locais assim com difícil acesso, que nós fomos levar alimento, assim no interior, famílias assim com casas assim onde não tem mesa, não tem cadeira, não tem sofá, não tem cama, casa onde as pessoas dormem num colchão, 4 pessoas. Então a gente tem encontrado vários casos assim bem difíceis. O projeto tem data para terminar? Qual é a orientação também da Diocese de Caxias do Sul? Olha, não tem data para terminar, mas é nesse tempo de pandemia, porque como é um projeto, ele tem um tempo, né? E é nesse tempo de pandemia, a gente ainda não sabe até quando que vai. Bom, deixa a orientação para quem está nos acompanhando, quem porventura necessite, como acessa o projeto, quais são os meios? Por enquanto, o único meio que nós temos são os telefones. São 2 telefones, a pessoa liga. Como é um trabalho voluntário, então às vezes você pode ligar e a pessoa não atender, então ela pode também estar ocupada, mas deixe a sua mensagem no WhatsApp. Tem acontecido de pessoas que não têm telefone ou que não têm internet, peça emprestado para outra pessoa e passa os dados para nós que nós atendemos a todos. Mas a princípio é através do WhatsApp, através do telefone, de 2 telefones. Claro que o Diz que Ajuda também tem a grande finalidade, principalmente de proporcionar às pessoas que estão em dificuldades no momento uma alimentação digna. São muitas cestas básicas que têm sido distribuídas, principalmente na cidade de Caxias do Sul, mas também em outras cidades onde a nossa Diocese de Caxias do Sul está presente. A Dalva dos Passos Zanardi faz um apelo, faz um convite para quem puder fazer a doação de alimentos,
que faça. Quem puder colaborar com produtos de higiene, com produtos de limpeza, também pode fazer. Toda a estrutura do projeto agora está junto à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. Então, durante a semana, na parte da tarde, as pessoas podem ir ali fazer a doação, tanto de alimentos não perecíveis, como de produto de higiene e produto de limpeza. Se a pessoa quer doar, que a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com lavoura, produtos perecíveis, elas podem levar para nós na segunda tarde e na sexta tarde, que nós temos equipe lá para organizar e arrumar. Temos também alguns pontos, até as pessoas, o que a gente está pedindo assim, olha, reúna o pessoal da sua rua, peça para que a pessoa colabore e depois nós também vamos buscar, se a pessoa precisar que a gente busque a doação. O projeto também tem ensinado as pessoas a serem mais espiritualizadas, assim, esse lado da vivência do Santo Evangelho? Com certeza, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Especialmente para aqueles que vão levar a doação para se colocar como no lugar da pessoa que precisa. Então, sem julgamentos, esse é aqui, esse é assim ou não, sem julgamentos. Nós vamos com o rosto de Jesus acolher aquela pessoa que solicitou ajuda e nós vamos com muito amor atender essa pessoa. Nós não prometemos que vamos atender todas as necessidades, porque nós não temos como, mas com muito amor e carinho nós vamos ouvir as pessoas e vamos, na medida do possível, atender o que elas estão nos solicitando. Obrigado a Dalva Zanardi, que é da coordenação do projeto Diz que Ajuda na nossa Diocese de Caxias do Sul. Fica o convite, fica o apelo, se você puder colaborar, faça a sua doação. Não olhe o tamanho da doação. Daqui a pouco você pode colaborar com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de um alimento não perecível. Essa sua colaboração, ela será muito especial, muito grande, se somada a outras colaborações. Então, vamos repartir o pão. É assim que prega o Evangelho. Este é um dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Agora participa do programa Ponto de Encontro o nosso bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José faz uma análise do momento, do contexto que vive a humanidade neste período da pandemia da Covid-19. Para ele, todos nós sairemos juntos e fortalecidos enquanto humanidade, mas ao mesmo tempo também fortificados na espiritualidade. Eu creio que nós vamos sair dessa situação da pandemia, e claro que ninguém sai sozinho, né, de uma situação dessa, porque nós precisamos mais do que nunca de termos esse senso de comunidade, de responsabilidade, né, de ajudarmos os outros também, porque nós vamos sair dessa situação juntos, não de forma isolada. E penso que vamos sair assim, digamos, fortalecidos humanamente, mas também enriquecidos espiritualmente, porque as provações também nos levam a olhar a vida com uma sensibilidade diferente, né? Não com toda a segurança, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas mesmo tendo isso, aquilo, eu vou depender sim da solidariedade dos outros e vou depender também da força e da presença de Deus, que nos ajuda a olhar a vida com toda a sua fragilidade, mas também com todo o amor, com toda a força divina que está dentro de cada um de nós. A gente percebe também que além dessas grandes ações no âmbito diocesano, Caxias do Sul, outros municípios, muitas paróquias também trabalharam na sua realidade e estimularam a participação, as doações, a ajuda, a solidariedade. Isso é bonito, Dom José? Eu acho que é bonito porque mesmo aquelas paróquias ou aqueles contextos onde muitas vezes não tinham muitas famílias que precisavam de ajuda, motivaram as pessoas a praticarem a solidariedade. E depois, diante do volume que foi arrecadado, disponibilizaram essa ajuda, tudo isso que foi arrecadado, para outras realidades mais carentes. Então esse gesto não só de olhar para os próprios pés, mas de olhar um horizonte maior, uma realidade maior que precisa de ajuda e partilhar com essa realidade. Eu digo, isso é solidariedade realmente, que a gente faz por amor à vida, né? Mesmo para aquelas realidades que a gente não vê, mas sabe que precisam, né? Que estão passando por necessidade.
E a gente partilha em nome do Evangelho, da fé, justamente para socorrer essas realidades. Isso tem sido feito por várias paróquias. Isso demonstra também essa grandeza do coração desse povo, que é aberto assim a partilhar, né, com essas realidades, que muitas vezes não toca pessoalmente o contexto onde é que você vive, a tua comunidade, mas toca o irmão ou irmã que faz parte também da caminhada de vida, de fé e da humanidade, onde também eu estou inserido. O programa Ponto de Encontro, a edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos o nosso cenário, a Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, este ponto turístico na cidade de Caxias do Sul e na Serra Gaúcha, toda a sua imponência, toda a sua beleza nas obras que estão retratadas nas paredes e também no próprio teto da igreja, enfim, todo o templo nos convida muito para a reflexão. O Ponto de Encontro chega ao seu final. Não esqueça, os domingos, às 11 horas da manhã, aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, você acompanha a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. É o nosso momento de fé, de oração, é o nosso momento de encontro com a Mãe de Caravaggio. Então, crie esse momento especial na sua família, constitua a sua igreja doméstica ali e fique sintonizado com a Canção Nova na missa direto do Santuário de Caravaggio. Você também tem a oportunidade para acompanhar esse programa por meio do Canção Nova Play. Vá lá no YouTube, acesse o Canção Nova Play e você vai acompanhar e assistir esse programa na íntegra quando você tiver disponibilidade de tempo. Muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais um Ponto de Encontro. A todos uma boa semana, até o nosso próximo programa, e que Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul, continue nos abençoando com muita paz, com muita saúde e com esperança. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.